Olá amigos do canal Multisport, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre exames de imagem, a importância de se identificar uma possível lesão através de uma consulta médica. E para isso nós estamos com o Dr. Mário Miller Lorenzato, que é médico, especialista em radiologia e diagnóstico por imagem. Tudo bem, Dr. Mário? Tudo bem, boa noite a todos os ouvintes aí do canal Multisportes. Boa noite, Léo. Agradeço aí a oportunidade de participar, né, de contribuir de alguma forma com o canal e de contribuir para o conhecimento de todos aí a respeito da minha especialidade e do diagnóstico por imagem, aí, passando uma visão mais próxima do público em geral, né? É comum que os atletas profissionais tenham, dentro da sua atividade, um suporte para esses tipos de caso, de lesão. Já os atletas amadores, eles não têm esse suporte. Então, na prática esportiva ou até mesmo na rotina do dia a dia, pode acontecer a necessidade de consultar um médico por conta de uma lesão ou uma suspeita de lesão. Nesse caso, o que a pessoa deve fazer? Fazer aquele tratamento caseiro, buscar um profissional? Léo, essa é uma pergunta excelente que eu acho que faz parte do dia a dia de muita gente, né? de muito esportista amador, né? E muitos dos que a gente chama né? na literatura médica de guerreiros dos finais de semana, né? Então é uma pergunta bem interessante. Então, o que eu acho é que numa grande parte das vezes, o público em geral, o leigo em geral, ele não tem um conhecimento exato do tipo de lesão que ocorreu, né, em determinada prática esportiva. Então, o mais indicado, na maior parte das vezes, é procurar primeiramente um atendimento clínico, em geral, né, tratando-se da parte esportiva e de traumatologia, procurar um ortopedista, tá? Isso sempre é o mais recomendado, tá? E aí, a partir de uma avaliação ortopédica, se necessário, caminhar, aprofundar a investigação com exames de imagem. Tá? Dentro dessas lesões mais comuns dos atletas, vamos considerar mais os atletas amadores? Sim. Seria a parte da ortopedia mesmo? Sem dúvida que a parte ortopédica, né, lesões do sistema osteoarticular são as mais prevalentes, as mais importantes no dia a dia aí do atleta amador. Mas a gente nunca pode esquecer uma avaliação mais ampla, uma avaliação clínica, uma avaliação cardiológica, porque realmente a gente vê casos, né, volta e meia, de pessoas que não têm conhecimento da sua condição cardiovascular e vão partir para determinada atividade física e muitas vezes se surpreende com algo grave, né? Um infarto, com uma arritmia, eventualmente com um episódio aí súbito, um mal súbito, por conta de uma ausência de uma avaliação cardiológica ali que dê um respaldo para essa pessoa praticar com tranquilidade qualquer tipo de atividade física ou esportiva. Na medicina a gente sempre começa com a avaliação clínica, tá? Avaliação clínica e cardiológica, seguida, né, em geral, de um eletrocardiograma, tá? Que é um exame que vê a atividade eletrofisiológica do coração, e os outros exames, um exame de esteira, né, que é um teste de esteira, de esforço, que a gente vê a reatividade cardíaca com o esforço, né? Muitas patologias cardíacas se manifestam somente com esforço, então o teste de esforço de esteira é muito bom e, eventualmente, tendo alguma alteração nesses exames iniciais, nessa avaliação inicial, se parte, por exemplo, para o ecocardiograma, que aí nós vamos ter uma avaliação anatômica e funcional através do ecocardio, que ele é
similar ao ultrassom, na verdade é uma modalidade de ultrassom que avalia o coração. Tá certo. Então, para vocês verem a importância da consulta, da avaliação médica e inicialmente acompanhar com o cardiologista para realizar esses exames primários aí. Fiquem até o final do vídeo porque ainda tem muita dica importante, muita orientação para você aproveitar não só hoje, mas para o resto da sua vida. Voltando, doutor, à questão da parte ortopédica, sim, os exames mais comuns de imagem são a radiografia, a ultrassonografia, a tomografia e a ressonância magnética, né? Quais as diferenças entre esses exames? Então, Léo, exatamente, né? Nós temos na especialidade radiologia e diagnóstico por imagem, nós temos um arsenal de métodos e os principais, os que você exatamente citou aqui, né? Então, a ida, a consulta a um ortopedista, que é o caso, né, que nós estamos conversando aqui, é importante para que ele direcione o método certo para avaliar aquele tipo de lesão ou aquele tipo de suspeita. Tá? Então, os métodos, por exemplo, a radiografia é um método inicial, principalmente para avaliação óssea, tá? E que nos dá alguns sinais indiretos, eventualmente de envolvimento articular, de envolvimento de cartilagem, mas são sinais indiretos. Mas a principal função dele é a avaliação da parte óssea. Tá? A tomografia computadorizada, da mesma forma, em geral, ela é um aprofundamento para a avaliação da parte óssea. Claro que, tecnicamente, ela nos dá outros detalhes, tá? De avaliação dos tecidos moles, né? Quando a gente fala em tecidos moles, nós estamos falando em músculos, em tendões, em ligamentos, tá? São os principais. E esses dois métodos, eles utilizam radiação ionizante. Então, eles têm, vamos colocar entre aspas, uma desvantagem que é a exposição do paciente à radiação ionizante. Tá? Então, precisa ter um critério para se pedir aquele tipo de exame, ou seja, ter uma indicação muito bem feita para não expor nenhum paciente desnecessariamente à radiação. Tá? Os outros métodos que nós dispomos, a ultrassonografia, tá? Que é um método muito bom, muito dinâmico e que serve principalmente para avaliar os tecidos moles. Em ortopedia nós vamos ver principalmente músculos, né? Alguns tendões e alguns ligamentos, dependendo da acessibilidade do método àquele tendão, àquele ligamento especificamente. Tá? O ultrassom, vale a pena salientar que ele não utiliza radiação ionizante. Tá? Então, ele é um método livre de danos biológicos possíveis ao paciente. Pode ser feito quantas vezes forem necessárias. Tá? A ressonância magnética, que é o outro método que a gente tem nessa linha, ele é um método dos mais completos, daqueles que possibilita uma maior visão anatômica, detalhe anatômico, detalhe da patologia, né, da doença, detalhe da lesão, é um dos métodos mais completos. Tá? A ressonância magnética também não utiliza radiação ionizante, ela utiliza alguns princípios relacionados ao campo magnético, tá? E a formação de imagem em cima, claro, com uma condição técnica muito específica, em cima de um campo magnético, tá? E a ressonância magnética é muito, muito boa para avaliação de tecidos moles, tanto de fora da articulação como na parte interna da articulação, e o diferencial, um outro diferencial, a avaliação de cartilagem, praticamente o único método de imagem que consegue por si só avaliar a cartilagem, tá? Então, basicamente seria esse o arsenal que nós dispomos de métodos de imagem, e aí é muito importante realmente a participação de um bom profissional ortopedista para indicar o melhor método para aquela situação específica.
Tão importante quanto essa observação clínica do médico para solicitar os exames é a própria realização deles, né? É importante que o paciente, quando for realizar os exames, ele busque uma clínica bastante capacitada, porque a partir dos exames, né, daquilo que for observado nos exames, é que o médico vai conseguir tomar ali a melhor decisão com relação ao tratamento. É isso, doutor? Sem dúvida, Léo. É importantíssimo que esse exame, não só que a pessoa faça um exame, mas que ela faça com uma qualidade, né, mínima aceitável, né, e busque nisso não só a qualificação técnica de aparelhos, mas a qualificação técnica, a expertise de profissionais que saibam obter daquele método o melhor que ele pode nos oferecer. Tá? Nós nos deparamos no dia a dia com situações em que o paciente fez um exame de determinada forma, tá? Mas que a gente acaba constatando que esse exame poderia ter sido muito mais bem explorado, né? Poderia ter dado muito mais informações e, infelizmente, em algumas situações, esse mesmo exame precisa ser repetido, né? Para as pessoas terem ideia. E outro ponto interessante que eu acho que vale a pena a gente frisar aqui, que o médico radiologista, muitas vezes, ou na maior parte das vezes, ele não é procurado diretamente pelo paciente, tá? Mas, mesmo que um ortopedista ou um clínico precise, né, necessite da indicação desses profissionais para se fazer um exame, é muito interessante, é muito benéfico que os próprios pacientes tenham um médico radiologista de referência, que tenham uma clínica de diagnóstico por imagem de referência, porque isso vai realmente contribuir para que exames, né, que esse paciente otimize seus exames de imagem, né, tenha realmente o melhor resultado possível quando for necessário realizar um exame de imagem. Eu acho importante aí, né, fechando, que no mundo esportivo, né, no contexto de lesões esportivas, os métodos de imagem eles servem não só para diagnóstico, mas também para graduação das lesões. Né? E nesse contexto, mais uma vez, tendo esses detalhes, o ortopedista ou o médico que pediu o exame, que solicitou o exame, vai ter os subsídios, os detalhes para encaminhar o melhor tratamento possível, tá? Então, os exames de imagem nesse contexto são fundamentais, são uma peça de apoio fundamental para se ter sucesso no tratamento. Sucesso no tratamento além do diagnóstico correto, evolução, né? Acompanhar a evolução desse tratamento até a cura e o objetivo principal de todos, restabelecer o atleta, profissional ou amador, para que ele volte à prática esportiva o mais rápido possível. Certo. Eu espero que você tenha gostado do vídeo, tenha aproveitado todo esse conteúdo. Se você gostou, já deixa aqui o seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, clique no sininho das notificações, para que assim você possa ser avisado de um novo vídeo postado. Eu agradeço muito a presença do Dr. Mário Lorenzato, pela atenção, pelas informações. Eu que agradeço, Léo, a oportunidade, né, de passar um pouco dessas informações, de estar contribuindo aí com o canal e com as pessoas em geral aí. Legal. Nós ficamos por aqui. Um grande abraço para você e até o próximo vídeo. Tchau!